Muito bem, pessoal. Vamos então continuar resolvendo a prova de Matemática e Raciocínio Lógico do concurso da Câmara Municipal de Itapejara, no Rio Grande do Sul, que foi realizado pela banca Fundatec. Se tu quiser acessar a prova, o link está aqui na descrição do vídeo. E na penúltima questão dessa prova, nós vamos falar sobre proposições equivalentes, saber por que elas são equivalentes e construir as suas tabelas verdade. Vamos nessa? A questão 19, então, diz o seguinte: uma proposição equivalente de se estudo, então passo no concurso público é. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é passar essa proposição da linguagem corrente para a linguagem simbólica. E para isso, vamos então chamar estudo de P e passo no concurso público de Q. Essas duas proposições simples estão ligadas pelo conectivo se então, chamado de conectivo condicional, e que na linguagem simbólica é representado por uma setinha. Então temos se P, então Q, sendo P a proposição estudo e Q a proposição passo no concurso público. E aí, existem duas equivalências para essa proposição. A primeira e mais famosa é a chamada contrapositiva, que é se não Q, então não P. Ela é chamada de contrapositiva porque, para obtê-la, como vocês perceberam, nós invertemos a ordem das proposições e negamos as duas. E a segunda equivalência é essa aqui, não P ou Q. Traduzindo elas para a linguagem corrente, se não Q, então não P, fica assim. Q é passo no concurso público, então não P é não passo no concurso público. Ou não passei no concurso público. E se P é estudo, não P é não estudo, ou não estudei. Beleza? Então, se não Q, então não P, fica assim. Se não passei no concurso público, então não estudei. Não P ou Q ficaria assim. Eu não estudei ou passei no concurso público. Tranquilo? Então, vamos procurar nas alternativas uma dessas duas opções. Letra A. Estudei e passei no concurso público. Nenhuma das duas, né? Letra B. Se não passei no concurso público, então não estudei. Tá aí. Essa é a nossa alternativa. É exatamente a nossa equivalência contrapositiva. Mas vamos ler as outras alternativas para descartar, beleza? Letra C. Estudei e não passei no concurso público. Não é, né? Nenhuma das duas. Letra D. É fácil passar no concurso público. A questão não falou nada sobre ser fácil, sobre não ser fácil. Não tem nada a ver essa aqui, né? E letra E. Não estudei para o concurso público. Bom, a letra E também não tem muito a ver, né, pessoal? Então, a nossa resposta é a letra B. Mas espera aí, Fernanda. Como é que eu sei que essas proposições são equivalentes? Da onde tu tirou isso? Olha só. Duas proposições são equivalentes quando as suas tabelas verdade são iguais. Então, para a gente saber se uma proposição é realmente equivalente à outra, nós precisamos construir as suas tabelas verdade. Então, nós vamos construir as tabelas verdade dessas três proposições para provar que elas são proposições equivalentes. A primeira coisa é determinar quantas linhas essa tabela verdade vai ter, beleza? E para saber o número de linhas de uma tabela verdade, basta que a gente eleve o número de valores lógicos possíveis, que é sempre 2, né, verdadeiro ou falso, ao número de proposições simples que compõem a proposição composta que estamos analisando. Exatamente como vimos na questão 18 dessa mesma prova. Se tu não viu a questão 18 e quer ver, é só clicar no card que está aparecendo na tua tela, tá? Essas três proposições compostas, elas envolvem somente duas proposições simples, a proposição P e a proposição Q. Portanto, o nosso N é igual a 2. Logo, para determinar o número de linhas da tabela verdade, elevamos o número de valores lógicos possíveis, que é sempre 2, ao N, que nesse caso também é 2. 2 elevado a 2 é 4, portanto, a tabela verdade dessas três proposições vai ter 4 linhas, tá, pessoal? Então, nós temos as duas proposições simples P e Q. E queremos construir primeiro a tabela verdade de CP, então Q, beleza?
E aí a gente precisa lembrar da regrinha para a construção da tabela verdade do conectivo condicional, que é essa aqui. O condicional só é falso quando temos Vera Fischer. Ou seja, o que tem antes do conectivo é verdadeiro e o que tem depois do conectivo é falso. Só nessa condição, o condicional vai ser falso, beleza? Então, vamos lá. Se verdade, então verdade, bom, aí é verdade, né? Se verdade, então falso, aí que a gente tem o Vera Fischer, lembra? Então, o conectivo é falso. Se falso, então verdade, verdade. Se falso, então falso, verdade também. E agora, precisamos da tabela verdade da contrapositiva. Se não Q, então não P. E para isso, precisamos saber os valores lógicos de não P e não Q. Então, se P é verdadeiro, não P só pode ser falso, né? Mesma coisa aqui. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P verdadeiro. De novo, se P é falso, não P verdadeiro. E essa mesma análise nós vamos fazer para o Q. Quando o Q for verdadeiro, não Q é falso. Quando o Q é falso, não Q é verdadeiro. Agora, para construir a tabela verdade de se não Q, então não P, de novo temos que lembrar que o condicional só é falso quando temos Vera Fischer. Então, se falso, então falso, verdadeiro, né? Se verdadeiro, então falso, opa, temos Vera Fischer aqui, então é falso. Se falso, então verdadeiro, verdadeiro. Se verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. E olha só, pessoal, como vocês podem perceber, as duas tabelas verdade são iguais. Portanto, realmente, essas duas proposições são proposições equivalentes. Mas ainda falta uma proposição, né? Vamos então construir a tabela verdade da proposição não P ou Q. E aí, para construir a tabela verdade de uma disjunção, vamos lembrar da regrinha. A disjunção só é falsa quando é tudo falso. Ou ainda, basta uma verdade para a disjunção ser verdadeira. Então, vamos lá. Não P ou Q. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso ou falso? Opa, aí, se é tudo falso, a disjunção vai ser falsa. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E olha só, pessoal, de novo, as três tabelas verdade das proposições que estamos estudando são exatamente iguais. Portanto, podemos sim afirmar que essas proposições são equivalentes. Então, se tu não sabe se uma proposição é equivalente a outra, se tu não lembra, bom, para tirar a prova dos 9, constrói a tabela verdade. Se a tabela verdade for igual, ela é equivalente. Se tiver pelo menos uma diferença, já não é equivalente. Tranquilo, pessoal? Com isso, então, finalizamos a penúltima questão dessa prova. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, me manda um e-mail ou me manda lá no Instagram, que assim que possível eu vou te responder. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e não sai daí, porque a última questão dessa prova já vai começar.